Bom dia, estamos ao vivo, iniciando aqui a transmissão da mensagem, neste domingo de manhã, 12 de abril de 2020, manhã de Páscoa. É uma manhã muito especial para voltarmos nossos olhos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu a morte, está vivo, reina soberanamente e um dia voltará para nos buscar. Então estamos dando início à nossa transmissão e em alguns minutos, após os irmãos, amigos chegarem, estaremos então transmitindo aqui a mensagem da Palavra de Deus, uma mensagem de esperança, de alegria, de salvação para nós nesta linda manhã de Páscoa que o Senhor, pela sua misericórdia, nos concede. Então vamos aguardar alguns minutos e assim que todos estiverem participando, vamos começar então a mensagem. Bom dia, Débora. Bom ter você aqui com a gente. Um abraço aí para a família, para o Ju, para as crianças. Irmão Newton, acabou de chegar também, irmã Janaína. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Nós já vamos dar início à nossa meditação nesta manhã. Feliz Páscoa, irmão Newton. Bom domingo de Páscoa com o Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos dar início à nossa meditação nesta manhã. É um domingo diferente para todos nós, cristãos. Tradição, é o costume já no domingo de Páscoa ter alguma coisa especial nas igrejas. Normalmente um café da manhã, tem a apresentação das crianças, hinos, mensagens especiais, toda uma temática voltada para o assunto da Páscoa, a morte, ressurreição do Senhor Jesus, a salvação. E devido à situação que estamos vivendo, nós estamos num momento diferente. Nós não conseguimos entender todos os propósitos de Deus, o que Ele planeja em sua soberania, o que Ele quer de nós e através de nós nesses dias que estamos impedidos de congregar, impedidos de estar com os nossos irmãos, impedidos de fazer aquilo que nós costumamos fazer. Mas nós vamos voltar os nossos olhos para aquele que é a nossa Páscoa, para o próprio Senhor Jesus Cristo, e isso nada pode impedir, mesmo não tendo a possibilidade de nos reunirmos, ou de fazer algo especial, um café da manhã, um encontro, nós podemos voltar nossos olhos ao Calvário, voltar nossos olhos para a Palavra de Deus e pensar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele é a nossa Páscoa. Então sejam todos bem-vindos aqui à nossa transmissão. E eu convido vocês para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios. Nós vamos rodar um pouquinho alguns versículos nesta manhã e nós vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 5. Tá bom? Então, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. E comenta aí se você está ouvindo bem. Como que tá o som para vocês aí que estão assistindo? Se está tudo bem, por favor. Se está dando para me ouvir antes de começar a leitura bíblica. Tá dando para me ouvir bem? Ok, muito bem. Então, hoje, nesta manhã eu quero falar sobre contemplando o Cordeiro. Contemplando o Cordeiro. Afinal de contas, a verdadeira Páscoa é o Cordeiro e não o coelho. Não tem nada a ver com esse bichinho fofinho aí. A Páscoa real é o Cordeiro. Desde o início, quando o povo de Israel começou
a comemorar a Páscoa após a libertação do Egito. Então vamos olhar em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, e nós vamos começar aqui a nossa meditação. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, ele diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Contemplando o Cordeiro. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Foi o texto que nós demos início, nós já vamos para outra passagem. Mas eu comecei com este texto porque, como nós vamos falar sobre o Cordeiro da Páscoa, nós vamos falar de Cristo. Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o Cordeiro Pascal. É o que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Corinto e para nós. Ele é a nossa festa. Então, se nós vamos comemorar a Páscoa, nós temos que comemorar a Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, pensar em Cristo, lembrar do que Ele fez por nós, de quem Ele é, do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro que foi imolado. Então, tendo essa compreensão, que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, nós vamos então contemplar o Cordeiro. E agora nós vamos para uma outra passagem bíblica e nós vamos ficar nela ali por um bom tempo, que é o Evangelho de João, capítulo 1. É um texto bem conhecido e nós vamos ler alguns versículos. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, no texto que fala do encontro de João Batista e seus discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos fazer a leitura do versículo 19 em diante, tá bom? Nós precisamos lembrar que em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, era comum os sacrifícios de cordeiros, de animais, principalmente os cordeiros. Deus ordenou que o povo fizesse os sacrifícios, tinha os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis para imolar os cordeiros, derramar o seu sangue, oferecer os sacrifícios ao Senhor. Tinha sacrifícios diários, semanais, tinha sacrifícios obrigatórios, tinha sacrifícios opcionais, tinha o sacrifício anual, o dia da expiação, mas sempre tinha o sacrifício do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro sem defeito, um cordeiro puro. E a pessoa oferecia aquele cordeiro como substituto pelo seu pecado, uma oferta a Deus para cobrir o seu pecado. Quando Deus instituiu a Páscoa, o povo foi libertado do Egito, Deus tirou o povo de lá de forma milagrosa, mandou as pragas, humilhou o faraó, seus deuses e a nação do Egito. E na última praga foi a morte dos primogênitos. Deus falou que ele passaria pelo Egito e aqueles que tivessem o sangue nas portas de suas casas, eles precisavam matar um cordeiro, pegar aquele sangue, passar nas portas e com aquele cordeiro fazer uma refeição em família, chamar os amigos. E nas casas onde não houvesse sangue, o anjo entraria e mataria o primogênito. Onde tivesse sangue, o anjo passaria por cima. E isso significa Páscoa, passar por cima. Naqueles lares onde havia o sangue do cordeiro, o anjo passou por cima e ninguém morreu. Nas casas do Egito, em todas as casas, alguém morreu. Foi uma noite de tristeza para o Egito e foi a noite de salvação para Israel. E Faraó, enfim, falou: vão embora daqui, saiam daqui. E o povo saiu do Egito, foi liberto da escravidão e começou uma nova vida, atravessando o Mar Vermelho, pelo deserto, depois rumo à Terra Prometida. Quando nós chegamos no Novo Testamento, tudo aquilo que foi escrito no Antigo, todos os sacrifícios, todos os cordeiros, todo o sangue derramado, tinha um propósito específico e claro, que era apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós vamos ler aqui João, capítulo 1, para contemplarmos juntos o Cordeiro. João, capítulo 1, a partir do versículo 17.
Eu peço que vocês olhem em suas Bíblias. Se preferirem, apenas escute, eu estarei lendo. João capítulo 1, a partir do versículo 19, desculpa. João 1, 19, diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E os versículos 35 ao 36 para concluirmos. No dia seguinte, estava João outra vez com dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Contemplando o Cordeiro. Quando nós paramos para contemplar o Cordeiro de Deus, como João Batista fez e afirmou por duas vezes: Eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, mostrando Jesus, como fizeram seus dois discípulos, que logo após ouvir isso seguiram Jesus. Quando nós paramos para contemplar o Cordeiro de Deus, quando nós paramos para contemplar o Senhor Jesus Cristo, nós devemos ficar impactados. Nós devemos ficar chocados. Nós precisamos ser tocados por esta visão. Pela visão do Cordeiro de Deus imolado, sacrificado, cujo sangue foi derramado, cuja vida foi dada por mim, por você, por nós, como nosso substituto, como nosso Salvador, como sacrifício perfeito e completo pelos nossos pecados. Contemplar o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, deve fazer diferença em nossas vidas, amados. Deve fazer toda a diferença. Deve fazer toda a diferença. A Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovo de Páscoa, não é apenas mais um feriado nacional, um feriado religioso ou um dia para fazer algo diferente. A Páscoa é a lembrança da nossa salvação. É a comemoração da libertação do pecado, da escravidão, por meio do Cordeiro que derramou seu sangue para nos salvar. Contemplar o Cordeiro deve fazer toda a diferença em nossas vidas, irmãos. Contemplar o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, deve fazer diferença em nossas vidas. Primeiro, porque nós precisamos dele. Olhar a Jesus, contemplar Jesus e o seu sacrifício, que é a Páscoa, toda a obra de Jesus para a nossa salvação, deve fazer diferença em nossas vidas, porque nós precisamos dele, precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. Sabe por que nós precisamos de Jesus, o Cordeiro de Deus? Porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O nosso pecado nos separa de Deus, o nosso pecado nos condena, o nosso pecado nos leva à morte, pois a morte é o salário do pecado. Então nós precisamos contemplar o Cordeiro, nós precisamos do Cordeiro de Deus, nós precisamos de Jesus, pois somos pecadores, perdidos, condenados. E só o Cordeiro de Deus pode tirar o nosso pecado. Só o Cordeiro que foi morto pode nos perdoar, nos salvar e nos levar para perto de Deus. Neste texto que lemos em João capítulo 1, nós temos muitas palavras do grande profeta João Batista, que foi o precursor de Jesus, que preparou o caminho para o Cordeiro de Deus e apontou para o Cordeiro, e quando ele cumpriu esta missão, ele saiu de cena e começa o ministério de Jesus, e João fica de lado então. O objetivo dele, a missão dele era apontar para Jesus, mostrar o Cordeiro de Deus, e os seus discípulos então seguem a Jesus, e ali ele cumpre a sua missão. Mas João Batista, nas palavras do próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, foi o maior de todos os profetas que já viveu. Olha só que interessante. E quando olhamos para o Antigo Testamento e vemos profetas como Moisés, Elias e tantos outros, Jesus fala: não houve nenhum homem como João Batista. João Batista era um homem consagrado a Deus. Ele foi um grande homem, um servo de Deus. Ele que serviu a Deus, pregou a mensagem, cumpriu sua missão, preparou o caminho, anunciou a mensagem de arrependimento. Ele era corajoso, ele era ousado, ele não teve medo dos fariseus, não teve medo dos romanos. Ele pregou a mensagem e mesmo assim ele reconhecia que precisava de Jesus. Mesmo sendo um profeta, um servo consagrado a Deus, ele sabia que ele era pecador. Ele não era ninguém. Diante do Cordeiro de Deus, a única coisa que ele podia fazer era se humilhar, se prostrar. Ele sabia que diante de Jesus ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele sabia: eu sou pecador. Eu não posso me orgulhar, eu tenho que me humilhar, eu preciso de Jesus, eu preciso deste Salvador, que eu anuncio. Se não for Jesus, eu estou perdido, eu estou condenado à morte e ao inferno. João sabia que precisava de um substituto, como nós também precisamos. Se fôssemos bons de verdade, amados, por favor, reflita comigo. Se nós pudéssemos alcançar a salvação por nosso próprio esforço, por nossas próprias obras, pelos nossos méritos, nossa bondade, nossa própria justiça, o Cordeiro de Deus não precisaria ser imolado. O Cordeiro de Deus não precisaria derramar o seu sangue. Jesus não precisaria morrer em uma cruz, porque a gente alcançaria a salvação por nós mesmos. Mas isto é impossível, completamente impossível, pois somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Se fôssemos bons de verdade, não precisaríamos do Cordeiro para morrer em nosso lugar. Não precisaríamos do substituto. Mas nós precisamos, como João Batista, que com certeza era muito melhor que todos nós, também precisava. Por isso Jesus veio, para ser o meu substituto, o seu substituto, o nosso substituto, para pagar o preço dos nossos pecados, para dar a vida em nosso lugar, para ser aquele sacrifício oferecido para a nossa salvação. João Batista reconheceu que precisava de Jesus, ele se humilhou aos pés do Salvador, ele confiou em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele anunciou a mensagem de Jesus para os outros, ele apontou para Jesus, ele contemplou o Cordeiro e ele fez com que outros o contemplassem também. Ele foi salvo, foi usado por Deus e hoje ele está na glória. E nós, nesta Páscoa, precisamos contemplar o Cordeiro. Precisamos olhar para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos reconhecer que precisamos dele. Reconhecer que sem ele estamos perdidos por toda a eternidade. Reconhecer que sem Jesus nós estamos perdidos em nossos pecados. Portanto, nesta manhã de Páscoa, vamos olhar para o Cordeiro, contemplar o Cordeiro e confiar no Cordeiro. Descansar no sacrifício perfeito que ele ofereceu para que ele possa perdoar nossos pecados, nos libertar da escravidão do pecado e da condenação eterna. Creia em Jesus como seu Salvador. Celebre a festa da Páscoa. Comemore a Páscoa.
Não com o velho fermento, como Paulo falou, mas contemplando o Cordeiro. Ele é o Cordeiro Pascal que foi imolado. Quando contemplamos o Cordeiro de Deus, que é Jesus, reconhecendo que precisamos dele, isso faz toda a diferença em nossa vida. Foi assim na vida de João Batista. O Cordeiro de Deus, contemplar o Cordeiro de Deus, que é Jesus, deve fazer toda a diferença em nossa vida, porque além de precisarmos dele, ele está próximo a nós. Precisamos contemplar o Cordeiro porque ele está próximo. Contemplar o Cordeiro vai fazer diferença em nossa vida. E nós devemos fazer isso, amados irmãos, porque ele está próximo. No versículo 29 e no versículo 35, são dois versículos praticamente iguais. João Batista ele repete a mesma coisa. Num dia e no outro dia ele fala a mesma coisa. E, ao ver Jesus passando, ele ali com seus discípulos, pregando, ensinando, batizando, quando vê Jesus ele para tudo, ele aponta para Jesus e eu posso imaginar ele estendendo o dedo e mostrando assim. João era alguém bem enfático e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E no outro dia, a mesma coisa. Jesus passa, ele aponta e ele diz de novo: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro estava perto, estava próximo. João podia vê-lo, as outras pessoas podiam vê-lo. Ele podia apontar para Jesus, mostrar quem era Jesus. Todo mundo podia ver Jesus, ele estava ali. Ele não era alguém distante, ele não era alguém ausente. Ele não era apenas uma ideia, um sonho, uma profecia. Não, agora estava ali. Todas as profecias estavam se cumprindo, ele havia chegado, ele havia descido, e ele já estava se preparando para o dia do sacrifício, quando ele deu a própria vida pelos pecadores. Aqui está o Cordeiro de Deus, é mais ou menos o que João está dizendo, ele está aqui, ele está ali, vocês podem vê-lo. Nós temos um sacrifício pelos nossos pecados, irmãos, ao nosso alcance. Graças a Deus por seu Filho Jesus, pelo Cordeiro que ele preparou. Se não fosse Jesus, estaríamos perdidos. Não haveria sacrifício pelo pecado. Nenhuma obra que fizéssemos, nenhum sacrifício, podíamos nos cortar, nos bater, pagar alguma promessa, andar de joelhos, sangrar, nada disso adiantaria de nada. Apenas o Cordeiro perfeito, sem pecado, puro, o Cordeiro de Deus, poderia perdoar e limpar os nossos pecados, com o seu sangue puro derramado na cruz do Calvário. E ele está perto. João estava dizendo para os seus discípulos: ele está aqui. Ele está aqui. Ele está perto de nós. Você pode olhar para Jesus, você pode crer em Jesus, você pode confiar em Jesus, descansar em Jesus. E olha, Jesus se aproximou de João e ele fez isso de propósito. Ele sabia do ministério de João, então ele foi chegando para que João o apontasse para ele, mostrasse ele para os discípulos. E aqueles discípulos seguiram Jesus. Jesus se aproximou de João e dos seus discípulos e ele continua hoje se aproximando de nós, se aproximando de você. Nesses dias em que nós temos que ficar separados uns dos outros, afastados, infelizmente, por causa da situação em que vivemos, que é muito triste, Jesus ele continua se aproximando de nós, ele não se afasta. Ele não se afasta. Ele se aproxima do pecador. Nesses dias, na última semana eu assisti um seriado sobre a vida de Jesus. É um aplicativo, você pode baixar na Play Store. Chama The Chosen. É uma série de 8 episódios. Mostra alguns momentos da vida de Jesus no início do seu ministério. Um pouco antes e no início. E é interessante como ele se aproxima dos pecadores. É legal a gente ver isso no seriado, no filme. E poder ter uma visão viva daquilo que nós lemos nas Escrituras. E chega o leproso e todo mundo se afasta com nojo, com medo, com pavor. Jesus se aproxima do leproso, toca no leproso, abraça o leproso. As pessoas se afastam da prostituta, né? Tem pavor, não querem estar perto dela. Jesus se aproxima dela, perdoa os seus pecados, chama ela pelo nome, liberta ela dos demônios. Então, nós vemos Jesus, o cobrador de impostos, Mateus, né, aquele publicano que era um traidor da nação. Todo mundo tem raiva, todo mundo não gosta dele, ele é um traidor, ele é mau, ele não merece nada. E Jesus o chama: vem Mateus, me segue. Jesus ele se aproxima dos pecadores. Jesus ele se aproxima de nós. Nós podemos contemplá-lo porque ele está perto. Ele é um Salvador real.
Ele é um Salvador que está perto de nós. Ele vem para nos perdoar, para nos salvar, para nos dar uma nova vida, a vida eterna, a salvação no céu. Precisamos contemplar o Cordeiro de Deus, porque ele está próximo. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículos 8 e 9, a palavra está perto de ti. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A palavra está perto de ti. A palavra de Deus está perto de nós, perto de mim, perto de você. Jesus é a palavra é a expressão de Jesus. Algumas pessoas costumam dizer, se transformássemos Jesus num livro, esse livro seria a Bíblia. Se transformássemos a Bíblia numa pessoa, essa pessoa seria Jesus. Jesus está perto. O Cordeiro está perto, disponível para todos os pecadores. Como se aproximou de João, se aproxima de nós. O profeta Isaías, muitos anos antes, ele disse o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Cordeiro está perto, o Cordeiro está próximo, o Cordeiro está disponível, mas não vai ser assim para sempre, amados. Um dia nossa vida chegará ao fim. Um dia este Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, voltará com poder e glória. Um dia essa vida terá fim, este mundo terá fim. E haverão novos céus e nova terra. Há um plano eterno e soberano que este Cordeiro reinará, com todo poder e glória e majestade. Hoje ele está perto, hoje é o dia da salvação. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, você tem que confiar no Cordeiro hoje, agora. Não deixar para amanhã, porque amanhã nós podemos não estar aqui. Amanhã nós podemos estar mortos. Amanhã a gente pode pegar o vírus, pode morrer, já pensou? Credo, pastor, não fala uma coisa dessa, é uma realidade. Hoje é a chance que Jesus está nos dando. Hoje nós acordamos, nós estamos vivos, pela misericórdia dele, para comemorar a Páscoa, para olhar para o Cordeiro. E caso você não tenha confiado sua vida ao Cordeiro, faça isso agora. Entregue sua vida a Jesus e creia nele como seu Salvador. Enquanto ele está perto. Depois da morte não tem mais jeito. Enquanto nós temos vida. Nós estamos longe uns dos outros, mas Jesus ele está sempre perto. Ele está perto de você. Talvez você tenha se sentido sozinho nestes dias. Às vezes parece que dá um desespero, né? Que solidão, queria estar com os meus irmãos, com a minha família, com meus amigos. Mas Jesus ele continua ao nosso lado. Ele está perto de nós. Ele está ao seu lado. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, tem um versículo bem conhecido. E ali é Jesus falando para a igreja. Para a sua igreja que tinha deixado ele do lado de fora. Já pensou? Como que pode isso? A igreja deixar Jesus do lado de fora? Isso tem demais, infelizmente. E Jesus está na porta da igreja e ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Com certeza, nesses dias de crise que vivemos, Deus tem falado aos nossos corações, falado à sua igreja, chamado a nossa atenção para a forma como temos vivido. E às vezes, mesmo como crentes em Cristo, mesmo já confiando nele como Salvador, nós temos deixado ele um pouco fora da nossa vida. Mas ele continua perto, e ele quer entrar, e ele quer ser o Senhor, o Salvador, o dono das nossas vidas. Nesta Páscoa nós precisamos contemplar o Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E contemplar o Cordeiro faz toda a diferença. Primeiro, porque nós precisamos dele, como João Batista precisava. Segundo, porque ele está perto, nós podemos contemplar perto de nós. Ele está aqui, ele está disponível. E terceiro, amados, nós precisamos contemplar o Cordeiro, para que isso faça toda a diferença em nossas vidas, porque ele é o único e exclusivo Cordeiro de Deus. Precisamos contemplar o Cordeiro que é Jesus, porque ele é o único e exclusivo Cordeiro de Deus. Olhem comigo o versículo 29 novamente, João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. Veja, Jesus vinha na direção dele. E disse: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que vem até nós pecadores. E ele é o Cordeiro de Deus e ele tira o pecado do mundo. Jesus não é qualquer cordeiro, amados. Jesus não é apenas um bom cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o único Cordeiro de Deus. O sacrifício dele na cruz não foi como o sacrifício dos cordeiros do Antigo Testamento. Não foi como o sacrifício que os sacerdotes ofereciam. Ele é o único e exclusivo Cordeiro de Deus, o único que pode nos salvar. O único que pode perdoar nossos pecados. O único que pode nos aproximar de Deus e nos dar a vida eterna. Nenhum outro pode fazer isso. Não existe outro Cordeiro. Então nós temos que contemplar o Cordeiro de Deus, olhar para Jesus porque ele é único e ele é exclusivo. O sacrifício de nenhuma pessoa pode nos salvar, apenas o de Cristo. O sacrifício de nenhum animal pode nunca, jamais salvar uma pessoa. Apenas o sacrifício de Cristo na cruz pode salvar o pecador. Nas páginas do Antigo Testamento, nós vemos muito sangue. Muitos sacrifícios de animais, muitos cordeiros imolados, muitos sacrifícios oferecidos a Deus, muitos sacrifícios pelo pecado, mas nenhum daqueles sacrifícios jamais salvou qualquer pecador. Eles eram apenas um símbolo, eles eram apenas um sinal, eles eram apenas uma preparação para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, o único. De Deus, não é qualquer Cordeiro. É o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Perdoar a vida eterna com Deus. No livro de Hebreus, o autor desta carta, no capítulo 10, versículos 11 e 12, ele escreve o seguinte, falando sobre o Antigo Testamento e os sacrifícios de cordeiro. Hebreus 10, 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos dizendo o seguinte, irmãos. Os sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes judeus, eles ofereciam dia após dia, ano após ano, o mesmo sacrifício, sempre, sempre, sempre. E esses sacrifícios jamais poderiam perdoar ou remover pecados. Jesus, porém, o Cordeiro de Deus, ele ofereceu um único sacrifício da sua própria vida. Ele se entregou de uma única vez. E isso foi suficiente para a salvação de todo pecador que nele crê. Após o seu sacrifício, ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. Ele está assentado à destra de Deus. Ele reina soberano. E ele voltará em glória para buscar aqueles que nele creem. Jesus ofereceu um único e suficiente sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é único. Ele é exclusivo. Os sacerdotes judeus, eles não podiam se assentar. Eles não tinham descanso. Porque eles ofereciam um sacrifício e chegava outra pessoa, olha, eu pequei, vou oferecer. Eles tinham que ir lá oferecer o sacrifício por aquela pessoa. Terminavam aquele, chegava o sábado, aí tinha o dia do sacrifício. Aí era o dia da expiação. Aí era outro dia do sacrifício. E eles estavam sempre oferecendo sacrifício, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano ao longo de suas vidas. Eles não podiam se assentar e dizer, completei o meu trabalho, já não resta mais sacrifício. Não. A hora que ele não podia mais trabalhar, vinha outro e ocupava o seu lugar e continuava oferecendo sacrifícios. Jesus, pelo contrário, ele veio, nasceu, viveu uma vida santa, ofereceu sua vida como sacrifício a Deus, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, mostrando que o sacrifício foi aceito por Deus, ele venceu a morte e ele se assentou. Está feito. Lembre-se do que Jesus falou na cruz. Está consumado. Está pago. Está feito. Acabou. Não precisa mais sacrifício nenhum. O autor de Hebreus nos diz isso. Ele ofereceu um único sacrifício e assentou-se à destra de Deus. Não precisamos de mais sacrifícios, irmãos. Ninguém precisa mais fazer sacrifício por nós e nós também não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício.
Jesus já fez o único e suficiente sacrifício, porque ele é o Cordeiro de Deus, o único e exclusivo Cordeiro de Deus. Nós não precisamos pagar nada, não precisamos nos machucar e ninguém precisa fazer nada disso por nós. Basta crer no que Jesus fez, isso é suficiente para a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus, o único que pode perdoar nossos pecados, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e não existe outro nome que possa fazer isso. Eu quero citar três versículos que enfatizam esta verdade. Primeiro, Atos 4,12, onde diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos." Então não tem nenhum outro nome na face da terra, em cima ou debaixo da terra, que possa nos salvar a não ser o nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro. O outro texto é bem conhecido e é no Evangelho de João 14,6, onde Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Então ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus e ele é a própria vida. O único jeito de nos ligarmos ao Pai é por meio do Filho. Não tem outro caminho, não tem outro que nos leva até Deus. E o outro texto é 1 Timóteo 2,5, 2 Timóteo 2,5, em que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não existe outro mediador, a outra pessoa que possa fazer essa mediação, essa reconciliação. Ninguém pode nos aproximar de Deus a não ser o Filho de Deus, a não ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Precisamos contemplar este Cordeiro neste domingo de Páscoa, olhar para Jesus, olhar para a cruz, porque ninguém mais morreu na cruz por nós. Ninguém mais derramou o seu sangue pelos meus pecados ou pelos seus pecados, a não ser o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, a religião não pode salvar ninguém. Você que me ouve, a nossa religião, a sua religião não pode salvar ninguém. Uma igreja não pode salvar ninguém, seja qualquer igreja, qualquer nome de igreja não pode salvar ninguém. Outra pessoa boa e maravilhosa desta vida, do presente, do passado ou do futuro não pode salvar ninguém, porque também são pecadores. Nós não podemos nos salvar por melhores que sejamos, por mais obras que façamos. Não podemos nos salvar, pois somos pecadores. O único que pode fazer toda a diferença em nossas vidas, agora e por toda a eternidade, é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que deu sua vida, que foi o nosso substituto, aquele que é a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado em nosso favor. O Cordeiro Jesus deve fazer diferença em nossas vidas e nós precisamos contemplá-lo, porque precisamos dele, afinal somos pecadores. Precisamos contemplá-lo porque ele está perto, nós podemos olhar para ele, ele está disponível para todo que nele crê. Ele não faz distinção. E terceiro, precisamos contemplar o Cordeiro, porque ele é o único Cordeiro de Deus. Ele é o Salvador exclusivo, o único que pode perdoar nossos pecados, nos dar nova vida e a vida eterna no céu. É aquele que na cruz do Calvário morreu em nosso lugar. E ao terceiro dia ressuscitou da morte, vencendo a morte e podendo dar vida a todo que nele crê. Deus seja louvado por isso, amados. O Cordeiro deve fazer diferença em nossas vidas. Para concluir nossa meditação nesta manhã, eu convido todos vocês para abrirem no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia. Abram lá. Nós vamos concluir a nossa meditação sobre contemplar o Cordeiro, olhando agora para o futuro, para nós termos uma visão do Cordeiro de Deus no fim. Apocalipse capítulo 5. Abram lá suas Bíblias. Último livro da Bíblia. Outro texto maravilhoso sobre o Cordeiro de Deus. Apocalipse 5. Normalmente nós falamos bastante da ressurreição na Páscoa e lemos Mateus 28, onde diz: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Quando a mulher fala isso, ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas aqui nós vamos contemplar o Cordeiro um pouco à frente. Aquele que ressuscitou, venceu a morte, está vivo e reina soberano e governa e governará eternamente. Apocalipse 5, vamos ler todo o capítulo.
Se estiver com a sua Bíblia, acompanhe, ou se não, apenas escute. Mas o João, muitos anos depois, já idoso, ele tem uma visão do céu, ele tem a visão do futuro, e ele tem uma visão do Cordeiro, novamente. Né? Ele tem uma visão do Cordeiro. Lembra que João era um dos discípulos que seguia João Batista, né? E que escreveu o Evangelho de João, essas palavras maravilhosas que nós temos. E agora nós vamos ler Apocalipse 5, e a visão de João do céu. Ele diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que interessante, agora ele fala do leão. O leão pode abrir este livro. E continua: então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele fala que é o leão que vai abrir, e daí quando João olha e vê de pé no meio dos anciãos, ele vê um cordeiro. Um cordeiro que já foi morto, mas agora está vivo. E continua: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, este é o Cordeiro que contemplamos pela fé. Este é o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro que foi imolado. O Cordeiro que deu sua vida por nós na cruz, o nosso substituto, que por amor se entregou pelos pecadores. O Cordeiro que foi sepultado. O Cordeiro que ao 3º dia ressuscitou, venceu a morte. O Cordeiro que subiu aos céus, está assentado ao lado do Pai. O Cordeiro que voltará para buscar aquele que ele comprou com o seu sangue. Este é o Cordeiro. Este é o leão. Ele esteve morto, mas agora está vivo. Este é o Cordeiro que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Este é o Cordeiro que é digno da minha e da sua e da nossa vida. Por isso nós temos que contemplar este Cordeiro, pela fé, crer nele como nosso Senhor e Salvador, porque precisamos dele, porque ele está perto, porque ele é o único que pode nos salvar. Hoje, nós contemplamos pela fé, nós olhamos para trás e lembramos do que ele fez por nós na cruz. Nós olhamos agora e descansamos nossas vidas em suas mãos. E nós olhamos para o futuro sabendo que um dia nós o veremos face a face. Como João, nós poderemos contemplar o Cordeiro, que foi morto, mas que vive e reina eternamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já contemplou o Cordeiro? Você já confiou em Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Você tem a certeza que um dia o contemplará face a face? Você verá aquele que morreu e ressuscitou por você?
creia em Jesus como seu Salvador. Receba-o pela fé. Comemore a Páscoa. Comemore Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. E você que já tem a Cristo como seu Senhor, seja grato. Ame-o de todo o coração. Comemoremos a Páscoa, pois a nossa Páscoa é Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto para nossa salvação, para nossa purificação. E Ele está vivo. Ele reina e Ele voltará. Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos que participaram, que ouviram, os que chegaram durante e no final. Deus abençoe a cada um de vocês. Sou grato a Deus pela oportunidade de compartilhar um pouco da palavra. Espero que o Senhor abençoe a cada um. Se tiverem dúvidas, podem me escrever depois, mandar mensagem, mandar o e-mail. Eu terei o maior prazer em ajudar. E também estarei orando por todos vocês. No início eu recomendei uma série sobre Jesus e a Débora colocou o link aí nos comentários. É um aplicativo e vale muito a pena. Tem 8 episódios. Não vai tratar da morte, é apenas o início do ministério de Jesus, mas vale a pena assistir, é bem emocionante. Então fica a dica para vocês assistirem The Chosen, tá bom? Mas acima de tudo, irmãos, nesta Páscoa, em toda a nossa vida, vamos contemplar o Cordeiro, olhar para Jesus, crer nele, amá-lo, honrá-lo e servi-lo. Hoje à noite teremos a nossa mensagem em 1 João. Nós vamos falar sobre o amor. E vai ser uma mensagem importante para as nossas vidas. Então aproveite este domingo, mesmo com as limitações impostas sobre nós, comemore a Páscoa, celebre a festa, não com o fermento velho do pecado, não como os incrédulos fazem, não como os ímpios fazem, mas comemore a Páscoa olhando para Jesus, contemplando o Cordeiro. Vamos orar e assim estaremos encerrando a nossa transmissão. Obrigado, Senhor, por esta linda manhã que nos concedeu, por sua misericórdia. Obrigado porque nós temos razão para comemorar a Páscoa. Mesmo limitados, mesmo isolados, mesmo não podendo fazer aquilo que gostaríamos ou que estamos acostumados a fazer, nós podemos hoje e sempre contemplar o Teu Filho Jesus. Olhar para a Tua palavra e lembrar do que Ele fez por nós. Sabemos que Ele está perto, está ao nosso lado e nunca nos abandona. Saber que Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue pela nossa salvação. Eu rogo por todos que me ouvem, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um. O Senhor sabe que todos têm passado suas necessidades, seus pecados, suas lutas. Que aqueles que ainda não tomaram uma decisão venham confiar em Jesus como Salvador de todo o coração. Aqueles que já confiam em Cristo venham a viver mais perto dele, servi-lo e anunciá-lo, como João Batista falou. Tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que não entendem o que é a Páscoa e nesses dias estão tristes, frustrados, vazios, ou comemorando de maneiras erradas e inúteis. Que por tua misericórdia eles também voltem os olhos para o Cordeiro e para a cruz, para Jesus. Nos dê um bom domingo em tua presença, guarda-nos do mal e muito obrigado por tão grande salvação que nos concedeu pela sua infinita misericórdia. Nós louvamos o teu nome e exaltamos o Cordeiro, teu Filho Jesus, pois é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, meus amigos. Tenham um bom domingo. Olhem para Jesus, contemplem Jesus e comemorem a Páscoa, pois nossa Páscoa é Jesus. Um forte abraço, acompanhe os comentários, tem o link aí, as dicas, os textos, tá bom? Deus abençoe muito a cada um. E à noite, 7 horas, estaremos juntos novamente para a nossa mensagem da Palavra de Deus, para o nosso tempo de comunhão. Forte abraço a todos, feliz Páscoa! Com o Cordeiro, ele morreu, mas ele está vivo. Deus seja louvado.